down, coisas que são necessárias hoje, principalmente com a energia solar e coisa do gênero. Então, o desafio passou a ser, será que é possível fazer leilões e aproveitar esse conjunto, esse stacked value, esse conjunto de benefícios e receitas que a bateria pode trazer? Ou o leilão não é o melhor mecanismo, é melhor voltar ao sistema tradicional. Próxima, por favor. Ou seja, será que é possível esse trade-off entre maximizar o valor dos ativos que são colocados e a concorrência nos leilões? Porque se alguém faz um produto se alguém faz um leilão para um produto e essa bateria fica sentada, paradinha ali, esperando que vá atuar para regulação de frequência quando houver, e na extensão que houver, vai ser um uso muito ineficiente da bateria. Então, será que é melhor voltar ao modelo tradicional de ter a concessionária integrada, ou o operador de sistema, ou a distribuidora, detentora dos ativos? Não tem leilão. Bom, aí logo se viu que tem um meio termo. Tem um meio termo em que pode-se usar um modelo de BOT, como é feito na transmissão do Brasil. Pode haver um leilão para contratação de baterias e a concessionária, a Disco, ou independente, o operador independente, ele é o dono virtual desse bem, ele opera esse bem da forma como que ele quiser, o que poderia maximizar, então, o valor dos ativos. Ou se poderia fazer um leilão de um só produto, como foi feito na Austrália, chamada bateria Tesla, que a Tesla não é proprietária, em que foi feito um leilão específico para gerar um serviço, o serviço ancilar, regulação de frequência. E o proprietário tentava monetizar ou vender os outros serviços de outras formas em outros mercados. Claro que na Austrália tem opções muito grandes, isso aí não se poderia pensar para os outros países em desenvolvimento. Ou ainda, convergindo, talvez a tendência seja essa, fazer leilões combinatórios, onde você coloca múltiplos produtos na mesa, no leilão. Quando eu falo múltiplos produtos, eu incluo também uma energia que pode ser modulada em diferentes blocos diários sazonais, como o Chile e a Colômbia. Eu chamo uma energia de ponta no vale, fora de ponta, como diferentes produtos. Então, não é só capacidade de energia. Imaginar isso em duas dimensões. São capacidade de energia e serviços ancilares e uma dimensão temporal, para não falar uma dimensão locacional, mas vamos simplificar um pouco. E aí, o leilão combinatório, como foi feito no Chile e na Colômbia, requer um processo licitatório seguido de otimização. Então, você tem que pegar todas aquelas propostas são bundles, são pacotes que têm um ou mais produtos, e aí você tem que fazer um sistema de otimização que procure minimizar o custo, atender os requisitos do sistema e minimizar o custo. Então, a gente viu que a abordagem era de A a Z, desde o modelo tradicional até uma sofisticação de leilões que a gente não vinha experimentando nos leilões tradicionais de renováveis. Próximo, por favor. Então, a gente viu, eu não vou percorrer cada um deles, mas vocês podem ver na tabela da esquerda, diferentes países, número de produtos que foram leiloados, qual foi o produto, como foi feito o pagamento, a tecnologia incluía baterias, não incluía, proibia, obrigava, etc. E na direita, os tipos de contratos que foram usados. Os contratos que envolvem, vocês veem ali que os contratos que envolvem serviços ancilares e mercado de capacidade são contratos de menor prazo, e aqueles que envolvem sistema de despacho, ou seja, flexibilidade, são contratos tipo PPA de mais longo prazo. Mas essa tabela fica para vocês. Isso aí é só uma pincelada rápida para mostrar a variedade. Ou seja, em resumo, tinha muita coisa acontecendo, continua acontecendo, aí a próxima página vai mostrar. Por favor, Ângela. E que o que a gente viu que o futuro já não é tão futuro assim, já está acontecendo. A Índia já está mudando de modelo, ela quer um modelo agora que ela chama 24/7, chama RTC, Round the Clock.
O Brasil, em Roraima, fez um leilão diferente, era capacidade firme e energia associada. Então, esse era um contrato onde o risco foi totalmente alocado ao vendedor. A Tailândia fez um contrato quase firme, Portugal e Colorado. Esses são casos interessantes, onde existem vários leilões que são colocados ao mesmo tempo, e o proponente escolhe em que leilão quer participar. Portugal foi recente, é muito interessante. O Avaí teve leilões no começo de renováveis com ou sem armazenamento. E aí poderia se ver, dava para ver exatamente o spread entre renováveis com baterias e sem baterias. E foi fixado ali naquele momento que a bateria tinha que ter uma duração de 4 horas. Abu Dhabi, foi feito um leilão, a gente viu que foram preços baixíssimos, só que o pessoal não conta é que no verão eles têm um prêmio de 60% da energia. Claro, o verão, ar-condicionado mata aquela região. E a Colômbia agora está fazendo um leilão só de baterias para deferir investimentos em transmissão na costa. Então, esse futuro, vocês veem que já está acontecendo. Agora, eu queria sair um pouco do campo das baterias e ver o que a gente percebeu que não depende da participação de baterias. São tendências que existem, que estão acontecendo, com ou sem baterias. É uma transferência nesses contratos de renováveis, existe uma tendência de transferência de risco do comprador para o vendedor. Esse é o maior driver da mudança. Então, ali eu tenho uma tabelinha que mostra uma tendência. Mais à esquerda, o risco está alocado aos compradores. Mais à direita, o risco está alocado aos vendedores. Vocês veem o tipo de risco de variabilidade, risco de corte, curtailment, e o risco de mercado. E vocês veem que no começo a gente era muito generoso com as renováveis. As renováveis recebiam com base, inclusive, em valores estimados, gerando ou não. Ou, se não gerando, eram consideradas constrained off, e recebiam pelo número de megawatts-hora que geravam ou que poderiam estar gerando. Isso aí migrou para um sistema onde o constrained off não está mais disponível. É o modelo que atualmente gera. Agora, no Pay as Contracted, que é uma situação já que se colocou no Brasil, há uns anos atrás, elas recebem com base no contrato, existe uma obrigação, e as diferenças são compensadas no mercado. Aí tem o modelo chileno e o modelo colombiano, que são blocos diferenciados no tempo, contratos de energia quase firme, onde a despachabilidade é o fator essencial. Por exemplo, esses contratos de solar com BSS são contratos que procuram mais despachabilidade, 4 horas de bateria na ponta. E contratos firme, capacidade firme energia, como foi feito em Roraima, no Brasil. Seguinte, então vejam que essa tendência não depende, pode passar a seguinte, essa tendência não depende de existir em baterias ou não. Bateria passa a ser uma entre muitas opções de você gerenciar o risco. Mas a tendência em si não depende de bateria. A gente percebeu isso, ninguém ali estava querendo vender baterias. A bateria, ela ajuda em determinadas condições para determinados tipos de risco. Principalmente dentro do escopo do lítio-ion, que é 4 horas. Mais que isso, baterias elétricas já não tem muito espaço. Então, qual é a lógica dessa mudança? A lógica é ter um produto, tem um errinho ortográfico, um produto mais aderente aos requerimentos do mercado. Porque eólica, digamos assim, a VRE, vou falar assim, hipoteticamente, gera quando o mercado não precisa e quando o mercado precisa não está disponível. Claro que se eu falar isso, a eólica e a solar vão brigar comigo, mas tem muito disso, Então, o mercado é que tem que definir, olha, o que eu quero e quando eu quero. Então, tomem algumas providências que minimizem a intermitência, que me entreguem um produto com uma maior firmeza. Ao invés de entregar o sistema que pode ser uma distribuidora, pode ser o sistema brasileiro como um todo, o ONS, uma energia que depois eu tenho que dar uma polida nela. Você me entregou uma pedra bruta e eu tenho que dar uma polida, transformar esse diamante em diamante mesmo.
Aí vem a pergunta, é possível e econômico gerenciar parcialmente a intermitência pelo lado vendedor? E a resposta é sim. Tecnicamente, já existem maneiras. Por exemplo, as eólicas podem pedir nos leilões uma inércia sintética, porque a inércia no sistema elétrico brasileiro tem caído tremendamente, não só storage, mas inércia. Ou, no caso do solar, inversores inteligentes, que já estão regulamentados por uma norma do IEEE. São inversores que produzem serviços ancilares, regulação de tensão, frequência é uma coisa sistêmica, mas tensão é uma coisa local. Eles produzem VAR, eles ajudam na recomposição da rede, eles são mais tolerantes quanto a variações de frequência e tensão. Inversores inteligentes. Dá uma localização adequada. Isso está sob controle? Obviamente está sob controle do proponente, certo? Quando são parques solares com região pré-definida, mas reduzindo o custo de congestão. Evitar situações em que o sujeito localiza uma planta em locais que sabe que vai ter congestão e ele vai receber por estar constrained off. Então, isso não é uma... Como ele não corre esse risco, né? Esse risco é transferido para outro. Heads físicos, aí já se fala no Brasil, plantas híbridas, combinando solar e eólica, aí tem uma vantagem de otimizar o sistema de transmissão, com ou sem armazenamento. E pode ser os heads contratuais, você combina plantas físicas com contratos que têm um lastro, que você pode mostrar, olha, comprei aqui uma fração ideal de uma térmica, então você tem um bid virtual, uma planta virtual, não é um bid virtual, uma planta, uma energia virtual, como se chama. Ou deixa a exposição ao mercado spot, mas existe uma obrigação de contratação de uma energia um pouco mais firme. Se nada for feito, se deixar como está, que é muito confortável para muitos agentes, a expansão de renováveis vai ser comprometida. Aí, mais adiante, eu vou responder, será que no Brasil, que tem um reservatório tão grande, isso é verdade? Ou isso acontece no Havaí, que é uma ilha, que é um outro extremo do espectro? Então, vamos em frente, Ângela. Aí eu acho que o conceito se aplica ao Brasil. É só uma questão de tempo, não tenho a menor dúvida. O Brasil é abençoado com a nossa poética bateria infinita, e que, obviamente, tem uma sinergia sazonal com fontes. Quando, no período seco, a gente sabe que algumas fontes renováveis estão gerando e estão economizando água no reservatório. Ninguém discute que, energeticamente, eles estão até, em alguns casos, complementares. Na Colômbia, a complementariedade entre eólica, está certo, entre eólica e solar e hídrica é quase uma correlação, assim, que a gente estuda na escola -1. Estou exagerando, mas é uma correlação perfeita. Então, sob o ponto de vista energético, ela se complementa. Sob o ponto de vista elétrico, é mais complicado. A capacidade de acomodar VRE no Brasil é difícil, a VRE é crescente, o Brasil tem uma bateria, mas essa bateria está se esgotando assim em vários sentidos. A sazonalidade das eólicas, a intermitência do solar. Uma coisa muito importante, a restrições de transmissão inter e intra-submercados. Dito de uma forma bem simples, essa bateria não está no centro de carga. Essa bateria, ela está longe e eu vou ter que gerar uma térmica que vai estar constrained on, porque a bateria vai estar constrained off. Então, são devido às restrições de transmissão. E agora, eu nem tenho visto muita gritaria de parte das hidrelétricas por serem o swing producer, mas isso depende de São Pedro, esse up and down, para compensar variações solar, causa um desgaste nas máquinas, e os contratos não foram definidos para isso, desde os contratos iniciais do Recebe, passando pelos contratos posteriores, a gente imaginava que fosse uma participação virtual, pequenininha, de balancing ou até de serviços ancilares, mas hoje já é enorme. E, além disso, existem incentivos perversos para investimentos que poderiam aumentar a flexibilidade, como repotenciação de plantas, aumento de capacidade, aumento de eficiência. Então, eu acho que a hidrelétrica não é a solução única para o problema, mas nós não estamos tratando bem essas baterias. Nós estamos dando incentivos equivocados para essas baterias aumentarem a sua capacidade de ajudar no sistema. E tem um ditado, né?
a energia está se tornando cada vez mais barata, tanto em termos de custo marginal dos renováveis, que é próximo a zero, quanto em termos de custo de longo prazo, está chegando a valores ridículos. Agora, confiabilidade, nós temos que contar a história inteira. Confiabilidade está ficando cada vez mais cara. Seja porque a bateria está terminando no Brasil, seja porque não tem bateria, não tem hidrelétrica no Havaí, mas manter a confiabilidade do sistema está ficando mais complicado. E gera-se uma questão econômica, uma pergunta de natureza de eficiência. Quem deve pagar por essa confiabilidade? Próxima. Como é que eu estou no tempo, Ângela? Pode ficar à vontade para fazer a apresentação, Luiz Tá Mauro. bom. Então, aqui nós batizamos carinhosamente leilões 2.0 para as renováveis, que vai ter implicações enormes na comercialização de energia. É um leilão, isso é um conceito, no qual os riscos são mudados, alocados. Parte dos riscos são alocados do comprador para o vendedor. No momento que o Brasil mudou de pagamento pelo gerado para pagamento pelo contratado, e a Colômbia fez o mesmo, já existe aí implicitamente uma clara alocação de risco, realocação de risco. Agora, é preciso não só realocar os riscos, como o Brasil fez num leilão a partir de um certo momento, mas também dar aos proponentes alguma possibilidade de gerenciar esse risco. Esse gerenciamento é feito através de compras das diferenças no mercado spot. Aí existe uma exposição, não está sendo gerenciado. Algumas maneiras é dar ao proponente a capacidade de fazer um hedge físico ou financeiro, que a proposta tenha uma combinação de tecnologias. Ou, como fez o Chile e a Colômbia, a capacidade, a possibilidade das energias alocarem ou se comprometerem a entregar em certos blocos diários ou sazonais. Então, essa obrigação de entrega passa a ser modulada. Já falei da combinação de bids, e nesse tipo de leilão 2.0, o mercado, quer dizer, tem que ter alguém, visible hand por trás, o governo define quais são os requisitos. Requisitos energéticos, elétricos, serviços por capacidade, serviços ancilares, capacidade já está na lei, tudo isso. Mas, Reginaldo, você sabe do Recebe que transformar uma lei em um produto palpável e implementável tem um longo caminho. Aí o governo tem duas opções, ou executa leilões separados para cada um desses requisitos. Meu corretor de texto está fazendo em espanhol, eu usei o computador da minha esposa aqui. Ou se parte para leilões combinatórios, onde se faz leilões que o governo decide, estabelece quanto quer de energia, capacidade, serviços ancilares e quais. Os proponentes ofertam um ou mais produtos. Evidente que se alguém ofertar mais produtos, se você tem uma usina que produz capacidade e energia e serviços ancilares, você vai ser mais competitivo que uma planta que produza só energia, que tem uma capacidade muito pequena, capacidade comprometida. Mas não se impediria que essas plantas fornecessem só um produto, só energia. Aí a seleção é feita com base em preços, quais atendimento aos requisitos que foram estabelecidos e atributos de cada fonte. Aí é necessário que cada fonte, o governo define uma tabelinha, uma fonte eólica tem tais e tais atributos. Ela gera energia, ela tem uma capacidade de entregar com uma certa confiabilidade, em geral é muito pequena, sei lá, 18%, 20%, não estou falando de fator de geração, estou falando de capacidade firme. E quais foram os serviços ancilares que ela pode gerar? Bom, se tiver inércia sintética, se não tiver, outra. Então, tem que ter uma matriz de atributos por fonte. Isso já se fala nessas discussões sobre energia e lastro, já se fala nisso. Eu estou evitando falar nas palavras energia e lastro, mas essa discussão faz parte do mesmo conceito. E aí se roda um processo de otimização para minimizar custos. Já existe toda uma teoria, uma experiência, não no setor elétrico mundial, mas no setor de telecomunicações, de fazer esse processo de otimização. A teoria já está lá. Inclusive, os caras que ganharam o prêmio Nobel, em parte, porque eles exploraram esse conceito. Então, o troço está pronto para ser usado no setor elétrico. A Colômbia e o Chile utilizaram. No Chile era neutro em tecnologia, na Colômbia era só renováveis.
e não podia usar baterias. Próximo já poderá. E foi interessante analisar como foi feito esse processo de otimização. Foi feito de uma maneira transparente, ninguém se queixou. O pessoal entendeu essa matriz entre atributos, requisitos e como foi feita a seleção dos vencedores. Então, eu não estou dizendo que tenha que ser separado ou combinatório, mas em termos de tendências de longo prazo, eu vejo que o leilão combinatório traz vantagens. Traz complexidade, mas traz vantagens. Próxima. Então, implicações para comercialização no mercado livre. O que eu acabei de falar até agora supõe-se que são leilões para o mercado regulado, mas o mercado regulado está diminuindo. E a gente sabe que muitos leilões hoje de renováveis então são leilões corporativos, em que quem está garantindo o PPA é uma empresa, um usuário final. PPAs de menor longo prazo, o BNDES, inclusive, mudou o critério, etc, etc. Então, a pergunta é, será que esses conceitos se aplicam ao mundo do mercado livre, aos leilões que não são leilões regulados? Eu acho que provavelmente sim, mas eu vou dizer em que condições. Vou imaginar em que condições. Nesse cenário, as comercializadoras vão ter um papel vital, porque imaginem montar um bid híbrido, um bid que tenha vários tipos de energia. Muitas vezes os caras que trabalham em eólica não conhecem solar, não conhecem bateria. Então, eles não é do seu métier, eles vão querer que alguém faça esse mix para tornar a sua proposta mais competitiva. Tem que ser dado um botox na proposta individual para tornar ela mais bonita, mais competitiva, não? As comercializadoras conhecem as duas pontas do mercado. Elas sabem, elas têm conhecimento de que energias estão disponíveis, como podem ser contratadas, elas sabem como preparar para fazer os devidos hedges físicos, ou seja, combinar diferentes plantas e complementar com hedges financeiros, contratos que têm um lastro. E, obviamente, se fizer uma proposta boa, ela vai ser mais atrativa no leilão. Quanto à existência ou não de contratos desse tipo no mundo livre, vocês estão em uma posição muito melhor que eu para responder. Mas eu acho que, no fundo, vai depender de como a confiabilidade for cobrada. Se a confiabilidade for realmente definida como um bem público, que tem características de um bem público, e for cobrada como um grande selo, não vai existir incentivo de parte dos clientes, das comercializadoras, em comprar contratos mais firmes, porque vocês vão continuar vendendo contratos de renováveis e o cliente ou vocês vão buscar as diferenças no mercado. Como vocês já vão estar pagando, o cliente de vocês já vai estar pagando pela confiabilidade, por que pagar duas vezes? Não? Eu acho que vai depender dos incentivos que o governo vai dar nessa cobrança para que dê incentivos aos consumidores e às comercializadoras de oferecer produtos mais firmes, não chegar lá na ponta. Não estou dizendo que tenha que ser de um jeito ou do outro, mas se não houver uma granularidade temporal, e eu acho que a granularidade temporal vai existir, porque já se mudou de um sistema de mercado de liquidação diária para liquidação horária, então essa granularidade temporal está acontecendo. Isso faz com que o gerenciamento do risco passe a ter uma importância muito maior. E essa reforma, a gente fala muito em modernizar o setor elétrico, mas o conceito de flexibilidade ainda está um pouquinho antiquado. Ele precisa ser revisto, dando os incentivos adequados. Eu acho que essa é a última lâmina, Ângela, vê se confere para mim. Essa é a última. Eu procurei não ser muito longo para dar mais espaço a perguntas e aprender com vocês também. Eu vou retirar aqui, Luiz, para todo mundo conseguir se observar no debate. Eu vou só reforçar aqui que a gente também está gravando essa live para disponibilizar no canal da Abracel no YouTube, para quem não conseguir acompanhar tudo, encontrar lá. E agora estamos no momento das perguntas, o Fred já está com a mão levantada. Fred, por favor.
Ô, Luiz, duas perguntas numa só. Eu li recentemente que nos Estados Unidos, o Bill Gates estava incentivando o uso de pequenas centrais nucleares distribuídas aí pelo país, achava isso um método mais eficiente. E no Brasil nós temos, aparentemente, uma sobra de gás natural. Então, eu te pergunto, essas duas tecnologias, pequenas nucleares e gás natural, competem em pé de igualdade com leilões aí de renováveis, com baterias e com sistemas híbridos, como você falou? Qual é o teu pensamento sobre isso? Olha, Fred, ainda não. Elas estão sendo desenvolvidas, o Bill Gates tem essa persuasão de que sem nucleares de menor porte, absolutamente seguras, não se vai encontrar uma saída à questão climática, e ele tem argumentos fortes, mas isso aí não é prime time ainda, não está pronta para ser comercializada. A sobra de gás natural no Brasil poderia se imaginar, pudesse ser convertida em hidrogênio. O hidrogênio está quase chegando lá. Ele pode ser feito por eletrólise ou conversão do gás natural. E ele é uma fonte de estocagem. Existe hoje um gap entre o que as baterias elétricas podem estocar, digamos, até 4 horas. Aí você tem, no próximo, as usinas reversíveis, que são diárias, não? E aí você tem reservatórios. Mas você não tem ali no meio toda a flexibilidade necessária de baterias, de estocagem, tempos de estocagem, não? Então, eu vejo o que você falou como promissor, mas não vejo nada disso acontecendo em leilões ainda. O que pode acontecer, sim, é que nessa combinação, em leilões combinatórios, isso aconteceu no Chile, quando você prepara uma proposta, se o leilão é agnóstico, tecnologia agnóstica, você faz contratos com diferentes fontes. Você busca uma proposta que atenda aos requisitos de mercado e nada impede que você combine renováveis com baterias, com usinas a gás natural, ou que você disponha ou que você compre um contrato, compre uma fração virtual. Então, a resposta à pergunta é: não vi especificamente leilões que digam tem que ser gás natural. Pelo contrário, a tendência é tem que ser renováveis. Ou a França diz não precisa ser renovável, mas a emissão está limitada em 300 gramas por quilowatt-hora, que praticamente elimina o gás natural. Mas eu vejo essas novas tecnologias com esperança. Otimismo, como se diz em inglês, cautiously optimistic. Obrigado, Luiz. Alexandre, por favor. Oi, Luiz, parabéns pela apresentação, brilhante como sempre. Eu queria aproveitar o gancho aí da sua apresentação, né? Até com a medida provisória 998, que foi aprovada recentemente na Lei 14.120, que ela prevê uma contratação de capacidade, né? Então, um mecanismo centralizado de contratação de capacidade, com esse custo dividido entre os consumidores, não só capacidade, mas eu imagino que atributos também, e a energia livremente comercializada, né? Então, fazendo um gancho aí com a sua apresentação, como é que você enxerga esse modelo para a gente poder finalizar adequadamente a expansão das fontes renováveis, né, intermitentes, principalmente, num modelo onde os investimentos eles vêm via mercado, eles vêm pulverizados e não de uma forma centralizada, principalmente na parte da energia alocada às distribuidoras, né? A gente está num momento de sobrecontratação com a carga baixa no setor e uma tendência de abertura do mercado onde a gente não vislumbra uma demanda de energia grande das distribuidoras para os próximos anos, até porque elas já estão sobrecontratadas. Então, como é que você falou em leilões combinatórios, né, de capacidade e energia, ou de atributos e energia, como que você imagina a venda dessa energia, se seria livremente negociado pelo empreendedor, ele receberia um FII pela capacidade, ou pelo armazenamento, ou pelo atributo que ele entrega ao sistema, e como que o preço horário que está em vigor desde janeiro de 21, desde janeiro desse ano, pode dar um sinalizador também para esses investimentos, para a gente talvez não ter que pagar essa capacidade, sim, deixar o próprio empreendedor correr atrás de soluções, como hedges, como plantas híbridas, como você mencionou, enfim.
Como que você vê essa expansão no modelo de abertura do mercado aí e baixa demanda desses leilões centralizados de energia? Excelente pergunta, Alexandre. Você é até mais aparelhado do que eu para responder, porque você conhece aí o que está acontecendo. Essa lei incluiu essa possibilidade de ter o encargo de capacidade. Agora, tem que ser colocado em prática. A gente já discute isso desde 1998, depois do RECEB. Era uma regra de mercado. Vamos agora implementar. A coisa andou, se chegou a fazer... Fizeram 2 estudos na época, eu coordenava esse grupo com o CEPEL e com a PSR, vamos chegar a um denominador comum, apresentamos ao Conselho do MAI, tudo bem. Aí a ANEEL acabou obstaculizando, porque os geradores hídricos queriam abrir os contratos, diziam, não, eu produzo capacidade no contrato legado, a coisa morreu. Mas a coisa não era tão urgente naquela época quanto é hoje. Você não tem essa base toda de renováveis que você precisa capacidade. Na época, as hidrelétricas ainda tiravam de letra, não conseguiam tirar de letra. Então, eu vejo como uma necessidade. Se isso vai ser um mercado, de fato, vai ter que ser decidido, o governo vai ter que decidir. Na época que a gente vislumbrou isso, a gente, lá atrás, a gente vislumbrava contratos rolantes, assim, de 2 ou 3 anos de capacidade. E eram contratos, eram leilões, digamos, procedimentos licitatórios competitivos, não vinculados à energia, era só pelo provimento de capacidade. E havia 2 formas de pagamento, ou você pagava com base no loss of load probability, ou você pagava um valor fixo pela capacidade que estava ali disponível. A recomendação foi pagar um valor fixo pela capacidade disponível. Eu acho que isso poderá acontecer no Brasil, não estou dizendo que deverá, poderá acontecer no Brasil. Se existirá um mercado secundário de capacidade, já é um outro passo. Quando se fala mercado de capacidade, mercado de serviços ancelares, está se falando na contratação de longo prazo via leilão, que é um mercado de contratos, ou está se falando no intercâmbio, na possibilidade de negociar no mercado secundário? Tudo pode ser desenhado. Pode ser colocado em lances combinatórios ou pode ser feito individualmente. Capacidade individualmente, ou pode ser feito capacidade no começo e depois combinatório. Mas eu acho que o ponto central da discussão é por que o consumidor vai querer pagar isso 2 vezes? Já se fala que isso é um atributo que todos têm que pagar. Vai ser rateado entre todos. Então, qual seria a motivação? Eu, como consumidor, que tenho um contrato renovável com intermitente, por que eu vou querer pagar 2 vezes? Por que eu vou me esforçar para falar com uma comercializadora e dizer, olha, eu quero um contrato mais firme? Porque eu já vou estar pagando firmeza no sistema. Então, acho que o governo vai ter que pensar muito bem nisso. Claro que existe um componente público, de bem público, mas se você não granularizar isso, se você no tempo e no espaço, você não vai estar dando sinais adequados para que os consumidores, representados por vocês, e depois lá na ponta, nos bids de geração, tenham qualquer incentivo a administrar essa intermitência. Vai continuar o conceito, deixa essa intermitência ser administrada pelo sistema. Aí é uma questão mercado versus governo, não? O uso, maior uso ou menor uso do mercado para atingir certos objetivos. Obrigada, Luiz. Estamos abertos para mais perguntas, pessoal. Reginaldo, você está com o microfone aberto? Luiz Maurer, eu sei que você é um profundo conhecedor do Tratado de Itaipu, que você se debruçou sobre esse assunto há um tempo atrás, nós trocamos muita ideia sobre isso. Nós agora, em 2023, encerra o contrato comercial sobre Itaipu. E aí, tecnicamente, tem 2 alternativas. Ou cotiza, cota sempre é um troço de comunista, ou coloca essa energia via mercado, por meio de leilões. E até uma forma de pressionar a usina para reduzir o seu custo, porque ela tem um limitador,
que é o custo marginal de expansão como teto do preço da energia. Como é que você vê a possibilidade de colocar essa energia no mercado brasileiro via leilões? Porque esse é um grande desafio hoje. Como é que você vê esse tema? Eu sei que foge um pouco o escopo, mas essa energia é fundamental aqui no mercado brasileiro. Bom, você me fez viajar num túnel do tempo, nem lembrava mais que a gente estudou tão a fundo. E esse estudo era para ver se a energia, aquela energia secundária de Itaipu, principalmente pelas novas 2 turbinas, pertencia à Eletrobras ou pertencia às distribuidoras. Olha, eu vejo, obviamente, com bons olhos. Eu não sei até que ponto isso é uma decisão do Paraguai, uma decisão do Brasil ou uma decisão conjunta. Porque você tem a parte brasileira, que o governo vai decidir, e você tem um Paraguai louco para vender essa energia em leilões. Será que o governo vai permitir esses intercâmbios internacionais? Que um intercâmbio internacional participe de um leilão? Eu diria, não sei por que não. Não sei por que não poderia participar. Se o governo vai querer vender a sua parte em leilão, aí é uma decisão comercial da Eletrobras, não dos detentores dos direitos de Itaipu. Que, na verdade, são as distribuidoras, não? São elas que compram Itaipu, as cotas de Itaipu, e pagam capacidade. Itaipu teria uma série de atributos muito interessantes para comercialização e leilões. Não sei se respondi a tua pergunta, você está pensativo ainda. Satisfeito, Reginaldo? Alguma questão a mais? Eu sei que é uma questão complexa, que o Luiz, certamente, como conhece muitos mecanismos de leilões, precisaria refletir um pouco mais. Mas assim, o nosso temor aqui, Luiz, é continuar cotizando essa usina e jogar proporcionalmente todo o mercado brasileiro. Então, a gente entende que o mecanismo de leilões é o mais adequado. A dificuldade que eu vejo é como desenhar esses leilões para que eles sejam atrativos, tanto para a parte brasileira quanto para a parte paraguaia. Eu acho que esse é um pouco o desafio aqui que nós temos. Eu vou passar aqui para o Marcos Vinícius, que deseja... Só dar um complementando antes, desculpe. Sem dúvida, Reginaldo. O Brasil tem expertise em fazer isso, não é uma coisa trivial, e são blocos de energia gigantescos. Mas lembra o nosso pioneirismo em desenhar leilões para renováveis. Não vamos perder essa oportunidade. E temos todo o expertise para fazer isso. Marcos, por favor. Tá bom, bom dia, Luiz. Obrigado aí pela apresentação. Parabéns aí, Reginaldo Bracel, pela iniciativa, né? Luiz, uma pergunta, assim, tem a ver com essa necessidade de a gente ter um elemento que consiga equalizar, né, tirar essa intermitência das renováveis. Você está falando aí desses leilões híbridos, e me parece, aí você me corrige, mas parece que eles são pontuais porque a gente está começando esse processo. Me parecem de pequena capacidade, mas é claro, se a gente está num processo que está começando, isso vai ganhar escala, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, tem se falado mais, você até falou aí, do hidrogênio verde. Então, como que você acha? A gente vai ter um estágio em que as baterias vão conseguir fazer isso e depois, no futuro, isso vem do hidrogênio verde? Ou vai acabar tendo uma revolução mais rápida desse hidrogênio e as baterias vão ficar como uma promessa que não se realizou, mais pontuais, e o hidrogênio vai chegar e vai ocupar esse espaço? Ou seria outra forma de a gente resolver essa intermitência? Luiz? Puxa vida, eu não me preparei para essas perguntas todas aí sobre hidrogênio. Eu tenho estudado um pouco esse assunto, vejo o hidrogênio como um elemento de limpeza do meio ambiente, com aplicações enormes em áreas que não do setor elétrico, em transporte, na indústria, etc, etc. Então, não vamos limitar a viabilidade de hidrogênio a isso.
Se ele pode usar como uma bateria no sistema elétrico, armazenando hidrogênio para depois ser utilizado em complemento às térmicas, não é uma coisa totalmente fora de propósito, né? Você já deve ter lido aí um empreendedor no Ceará que quer usar uma usina offshore, eólica, para produzir hidrogênio. Então, isso já é uma realidade. E em muitos lugares, o pessoal já pensa em fazer esse tipo de coisa desligado da rede, separado da rede. O que mostra que o hidrogênio está chegando lá. Esse chegando lá pode levar algum tempo. Talvez 3 anos para se tornar viável, para ser utilizado em transporte, mas é um horizonte de tempo bem pequeno. Se você fizer o processo de eletrólise, para depois ter que guardar o hidrogênio, para ter que queimar entre aspas, não, ter que transformar esse hidrogênio novamente em energia, produzindo água, não, você não está queimando, e essa energia funcionar como complemento aos renováveis, é uma coisa que eu vejo como promissora, mas eu não vejo aí um horizonte de tempo próximos 3, 5 anos. As coisas andam mais rápido do que a gente pensa, não? Quando em 2011 eu falei com um colega que eu admirava muito sobre solar, ele dizia, presta atenção que isso aí vai ficar grid parity. E eu digo, pô, vou prestar, porque é você que está falando. Olha, não levou 2 anos para ficar grid parity, mais 3 anos para ficar socket parity. Entendi. Obrigada, Luiz. Obrigado. Eu queria passar para o Bernardo e para o Fred em seguida. Bernardo, por favor. Professor Luiz Maurer, muito bom. Pergunta um pouco sobre precificação de carbono, essa inserção das renováveis. Essa semana o Ministério aqui, a EPE, começaram um debate amplo aí sobre como considerar os benefícios ambientais, muito nessa lógica da precificação. Uma discussão sobre qual caminho seguir, de tributação, da criação de um mercado. Temos já um modelo aqui no Brasil, no RenovaBio, de créditos e débitos, né? Como é que você, olhando para essas tendências de longo prazo aí na contratação de energia, como é que você vê a criação de um mercado de carbono, em especial no setor elétrico brasileiro? Esse é um caminho que você acredita? Algum comentário que você possa nos abrilhantar aqui? Obrigado. Luiz, por favor. Obrigado, Bernardo. Você continua me chamando de professor, que me lisonjeia, mas eu já te disse que eu não sou professor. Mas tudo bem. Eu, às vezes, nesse tipo de palestra, eu me recuso a falar em mercado de carbono, porque isso já tem uma conotação muito assim de planeta, fazer o bem para o planeta. As minhas apresentações vamos ver o que é bom para o sistema, o que é bom para o consumidor. É claro que eu não estou negando a necessidade, não sou um negacionista em mudança climática, mas as minhas apresentações, em geral, eu fujo desse debate, que muitas vezes leva a uma conotação ideológica. Mas já que você levantou, e eu trabalhei 3 anos no Banco em Clima, vamos conversar. Isso não seria uma coisa nova. Mesmo nos Estados Unidos, que se recusa a adotar um sistema de precificação de carbono, existe uma série de estados na região Nordeste que já tem um mercado de carbono. Eles já fazem isso, é chamado REG, ele já tem isso. No Brasil, a coisa é mais complicada, porque o setor elétrico não é o grande culpado pela emissão de carbonos. Será que você teria um modelo só para o setor elétrico? Será que você faria um despacho levando em conta o custo de carbono? Colocaria essa variável a mais para ser otimizada, minimizada? Não sei. Tenho sérias dúvidas. De tudo isso, a única coisa que eu estou bem persuadido é que, se for feita algum tipo de precificação de carbono, eu acredito mais nas forças de mercado. Não gosto de pensar em taxação. Eu gosto de pensar no sistema que perdeu muita popularidade, principalmente no tempo do Bush, do sistema das cotas, não? Que se assemelha muito ao que o Brasil fez durante o racionamento. O Brasil estabeleceu cotas e deixou o preço de mercado livre para quem atendesse, superasse ou não superasse as cotas.
você vê que foi um sistema de cap and trade extremamente eficiente, na época que nem se falava em cap and trade ainda. Então, a única coisa que eu poderia te dizer, se houver o consenso político a nível de setores, a nível de país, para introduzir isso, eu teria uma forte preferência pelo cap and trade. Leva a uma eficiência muito maior. Se você simplesmente taxa todo mundo, alguns podem reduzir a sua emissão, ou seja, aumentar a sua eficiência de uma maneira muito barata, enquanto que outros vai ser muito caro. Aí você está colocando todo mundo no mesmo barco, não? E tem estudos no banco de pessoas que eu respeito que dizem que para fazer diferença no setor elétrico brasileiro, você teria que ter um valor muito, muito grande no processo de otimização. Teria que ter sei lá, uma coisa tipo quase 100, que é um absurdo, né? Hoje se fala em 30, 20, 30, os estudos do banco recomendam usar 20, 30, crescendo ao longo do tempo. Mas isso é a minha posição. Eu evito falar nisso, mas quando provocado, eu posso expressar minha forte preferência para o sistema de mercado. Excelente, obrigado. Luiz, para aproveitar aqui nosso tempo, eu vou passar para o Fred, mas antes eu vou só fazer uma pergunta que chegou aqui no chat pelo André, e aí você responde as duas. Luiz, o André diz assim: Luiz, muito obrigado pela palestra, foi realmente uma aula. Com a previsão da gradual abertura do mercado livre nos próximos anos para cargas cada vez menores, esse fator pode funcionar como uma possível força motor para estudos e aperfeiçoamentos desses leilões e da discussão preço da energia, preço da confiabilidade? E aí eu passo para o Fred fazer a pergunta também para você responder as duas. Fred, por favor. Luiz, eu vou te botar no fogo no mundo real. Você deve ter acompanhado no Brasil nas últimas semanas a grande debate no setor de energia é a geração distribuída. Até o Tribunal de Contas da União interfere com a ANEEL, o Congresso Nacional se debate sobre o tema. Então, subsídios ou não subsídios, quem paga, taxa o sol, tem toda uma retórica interessante. Qual é a tua visão sobre isso e como é que isso está acontecendo aí nos Estados Unidos, na Europa, aí no teu conhecimento, em outros países, essa inserção dessa pequena geração, eu falo bem da pequena e da média aí nos mercados aí. Por favor, Luiz. Puxa, duas perguntas bem difíceis. Vamos começar com a primeira. O que acontece se abrir completamente o mercado? Coisa que todo mundo aspira e os benefícios vão ser muito grandes. Tem muitos lugares nos Estados Unidos que são, principalmente na costa leste, porque na costa oeste, quando houve a crise da Califórnia, o pessoal meio que freou a abertura de mercado. Mas na costa leste, os power pools funcionavam bem, não tiveram problema, e a abertura de mercado, que é uma decisão estadual, por falar nisso, não é uma decisão federal, cada estado tem a sua normativa, andou bem. O que se nota lá é que não é obrigatória a opção de você buscar um fornecedor, um comercializador no mercado livre. Ela é opcional, você tem que opt-in, você não tem que opt-out, você não é livre de cara, quer dizer, você é livre, mas você pode continuar usando a concessionária local como fornecedor. Nesses casos, que não são poucos, porque clientes pequenos nem querem a porrinhação de estar fazendo isso. Eu, quando eu morava no Texas, vinha a minha conta e dizia price to beat, 6 centavos por quilowatt-hora. Significava que se eu encontrasse um comercializador abaixo disso, eu poderia comutar, mas mesmo sendo um curioso no assunto, eu não me atentava muito a isso, e as diferenças não eram tão grandes. Ou seja, para o pequeno, eu acho que todos têm que ter a opção, mas para o pequeno ele provavelmente não vai migrar. Então vai haver um grande espectro de clientes que vai continuar dependurado na concessionária. O que muitos estados dos Estados Unidos fizeram, e o primeiro que fez um troço genial foi New Jersey, logo no começo que o Brasil estava estudando leilões, até levamos esse caso ao Maurício, foi fazer o seguinte, dizer, olha, senhora distribuidora, você não pode ganhar dinheiro na comercialização de energia, mas você é um comercializador de última instância. O que nós vamos fazer é estabelecer leilões regulados
para compra, leilões a cada 2, 3 anos, para compra de energia, para atender esse mercado. Então, você vai fazer leilões onde o produto a ser licitado é a curva de carga que você espera que aconteça. Nesse sentido, Fred, eu acho que essa apresentação, esse conceito de leilões 2.0, se aplica como uma luva. Mesmo que você tenha um mercado aberto, totalmente aberto, sempre vai haver o provedor de última instância. O único cuidado regulatório é que esse provedor de última instância não seja um comercializador de energia, que ele não abuse da sua posição de ser o dono da rede para poder oferir lucros na comercialização. Então, foi bem definido o regulador, e esse modelo foi estendido a outros estados, o regulador definia a forma de leilão, o regulador, no caso era o regulador estadual, e definia como as regras tinham que ser feitas, como o repasse ia ser feito, fazendo quase que uma barreira chinesa entre atividade de rede e atividade de comercialização. Mas os leilões eram bons, os leilões eram, se você quiser até dar uma olhada nisso, são os leilões, continuam sendo feitos já há vários anos, leilões chamados BGS. São leilões interessantes. Quanto a outra pergunta, geração distribuída. Bom, o que ela tem a ver com essa apresentação? E tem a ver. Ela tem a ver porque ela é uma fonte intermitente. Alguém tem que cobrir essa intermitência. Hoje em dia, mesmo sob o sistema de medição líquida, essa intermitência não está sendo coberta. Existe uma defasagem temporal entre na hora em que eu gero e na hora em que eu puxo do sistema. Puxo em geral quando o sistema tem um pico. A minha produção varia, a concessionária tem que atender essas variações e tudo isso. Eu sei dessa briga, sei dos benefícios alegados. Essa briga não é exclusiva no Brasil. Ela está nos Estados Unidos, cada estado tem a sua complexidade. Existe também em outros lugares, na Austrália, que tem uma penetração enorme de PV rooftop. Essa briga também existe. E muitas vezes o pessoal, os reguladores, pressionados pelas distribuidoras, dão um tapa na mesa e dizem, bom, vamos agora estabelecer uma taxa fixa. Uma taxa fixa que pode ser muito elevada. Eu tenho solar na minha casa, a taxa fixa que eu pago aqui em Virgínia é $7 por mês. Mas tem estados que estabeleceram uma taxa fixa de $30 por mês, que praticamente torna isso inviável. Não? A Tesla, que vendia sistemas solares, quando começou, antes de entrar no negócio de carros, ela decidiu, eu não vou entrar em estados, ela fazia leasing, eu não vou entrar em estados que tem esse tipo de coisa e que o solar perde a sua viabilidade. Tem situações também em que a coisa fica tão grave, o Brasil está muito longe disso, que a distribuidora e regulador dizem, chega, não dá mais para você instalar, o sistema não comporta mais. Isso aconteceu no Havaí, não dá mais. Por isso que vieram os leilões com renováveis. Como eu vejo nesse discurso? É claro que esse discurso está polarizado nos dois lados, mas o que eu vejo, e vejo também que essa lei já deve passar, e isso já é quase que um fato consumado. Mas eu sinto falta nessa narrativa de mecanismos que deem um sinal mais adequado para que os GDs contribuam para o sistema e sejam remunerados para essa contribuição e sejam penalizados pela sua não contribuição. Então, eu sinto falta, por exemplo, de uma discussão de inversores inteligentes, que permitem, como eu disse antes, que regulamentados pela norma IEEE 1547, de 2018, foi uma evolução, que permite que os sistemas solares ajudem a rede e não atrapalhem a rede. Então, hoje, uma grande discussão do solar é, mas eu economizo rede, porque no verão eu estou aí, o ar-condicionado está a todo vapor e eu estou aí. É verdade, mas pensa assim, quando passa uma nuvem escura, vem um temporal enorme, e os ar-condicionados no Rio de Janeiro estão a todo vapor, essa economia da rede é virtual, porque a distribuidora tem que continuar com a rede funcionando para atender a demanda de pico. Então, você tem ganhos energéticos, mas continua o problema de gerenciamento da intermitência. A energia cada vez é mais barata para quem instala, mas a intermitência é uma coisa muito cara, e o pessoal não fala em aumentar
a participação, por exemplo, de inversores inteligentes e reduzir a intermitência. Outra coisa que eu sinto que eu sou um beneficiário, me sinto até mal por isso, é que eu produzo na hora que não tem consumo. E eu consumo na hora que eu não estou produzindo. Digamos assim, de uma forma bem simplória. E eu acho que todo mundo que tem geração distribuída, acima de um certo porte, deveria ter medição com tarifa branca. Também eu acho que essa discussão não faz parte da narrativa. Talvez não um cara que tenha 2 kW, mas o sujeito que tem já acima de 5 kW, deveria vir junto. Olha, você tem que ter tarifa branca, porque você tem que pagar pelo valor desse produto energético ao longo do tempo. E você tem que fazer um esforço muito grande de ajudar a reduzir sua intermitência. Então, deveria haver algum tipo de benefício àqueles que colocam inversores inteligentes. Por exemplo, aumentar na penetração. Se um determinado local já está com saturação de energia distribuída, olha, dá mais tolerância àqueles que têm inversores inteligentes. Então, eu vejo que falta um pouco dessa discussão nessa narrativa. Acho que em algum momento vai voltar. Vai voltar porque essas leis que estão muito assim polarizadas, tendenciosas para um lado ou para o outro, não vão durar muito, não. Obrigada, Luiz. Mas eu tenho que cuidar com o que eu digo, porque isso aí vai para o YouTube. Mas eu vejo a questão de eficiência econômica e de alocação adequada de custos e riscos. Tá certo. Obrigada. Para a gente conseguir cumprir a agenda com você, eu vou partir aqui para o encerramento, agradecendo mais uma vez sua disponibilidade, uma ótima apresentação. A gente vai disponibilizar mesmo o vídeo e a apresentação a gente vai deixar também ali no nosso site, porque algumas pessoas já questionaram se podem ter acesso. Reginaldo, por favor, vou passar para você e em seguida eu passo para o Luiz para a gente encerrar a nossa Sexta Livre. Luiz, novamente, apenas agradecer aí a sua brilhante apresentação, sempre trazendo ideias novas, conceitos muito interessantes e tendo o cuidado de demonstrar a aplicabilidade disso na comercialização. Realmente, Luiz, espetacular, muito obrigado. A Abracel aqui é a sua casa, você é o fundador, está sempre aberta para você e certamente vamos lhe perturbar mais para trazer novos conhecimentos aqui para a nossa associação. Luiz, muito obrigado mesmo, parabéns. Queria sugerir uma narrativa, já que você não gosta do título de professor, você é um eterno estudante com propostas brilhantes. Obrigado, Reginaldo. Elogios que vêm de amigos, assim, a gente tem que tomar com grain of salt, como se diz. Mas realmente discutir com vocês é sempre interessante. E eu realmente aprecio se vocês fazem perguntas, fazem comentários, porque, como eu disse, esse é um assunto que está engatinhando, a gente está aprendendo, cada caso novo que sai, a gente está aprendendo. E o Brasil tem peculiaridades muito específicas. E a mensagem final, eu diria, vejam que isso não é uma coisa de futuro, existe uma tendência, mas o futuro já é hoje. Então, a gente tem que já se debruçar sobre esse tema, porque a modernização está aí, as discussões sobre lastro e energia estão aí, a capacidade já consta da lei, então já está acontecendo. Não é tão futuro distante assim. Então, essa é a minha mensagem final. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos vocês que participaram. Em breve a gente disponibiliza os materiais para todos. E a agenda da Abracel é sua, Luiz. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau.